A jornada continua, e quanto mais Israel avança, maiores se tornam os desafios. Agora, não é apenas fome e sede, mas guerras, traições e a incredulidade que mudará o destino de toda uma geração. Moisés envia 12 homens para espiar a terra prometida. E que terra! Rica, abundante, com cachos de uva tão grandes que precisavam ser carregados por 2 homens. Mas ao retornar, 10 deles semeiam medo no coração do povo. Eles dizem: lá existem gigantes, as cidades são fortificadas, impossíveis de conquistar. Nós não conseguiremos. A multidão entra em pânico. A fé que os tirou do Egito agora se esvai diante do medo do desconhecido. No entanto, 2 homens se levantam com uma voz diferente. Josué e Calebe, cheios de confiança, declaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele mesmo nos dará essa terra. Não temam. Mas o povo escolhe acreditar no medo, não em Deus. Eles choram, gritam, clamam contra Moisés e Arão. Alguns até sugerem apedreá-los e voltar para a escravidão no Egito. A mesma incredulidade que um dia os escravizou agora os impede de avançar para a liberdade. Eles estão na porta da promessa, mas se recusam a entrar. Então, uma sentença divina é declarada. Deus diz: esta geração incrédula não entrará na terra que eu jurei lhes dar. Vocês vagarão por 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que espiaram a terra, até que todos os homens de guerra desta geração pereçam. Seus filhos, porém, os que vocês disseram que seriam capturados, eles sim herdarão a promessa. A promessa continua viva, mas não para aqueles que duvidaram. A jornada se prolonga. No meio da caminhada, outra ameaça surge, desta vez de dentro do acampamento. Corá, Datã e Abirão, líderes influentes, se rebelam contra Moisés e Arão. Eles reúnem 250 homens e acusam publicamente Moisés de se exaltar sobre o povo, de querer ser um príncipe sobre eles. Eles desafiam a autoridade que Deus instituiu. Mas Deus julga essa rebelião de forma dramática. Moisés ordena que os rebeldes e suas famílias se apresentem. E então a terra se abre sob seus pés e engole Corá, Datã, Abirão e todos os seus bens. Um sinal poderoso e terrível de que a liderança de Moisés foi, de fato, escolhida pelo próprio Deus. E então as guerras começam. Os reinos do deserto, como os amalequitas, moabitas e edomitas, se levantam contra Israel. São povos fortes, violentos e experientes em batalha, que não querem deixar os israelitas passarem por suas terras. Mas agora, uma nova geração, nascida no deserto e forjada na fé, está pronta para lutar. E Deus luta por eles, na famosa batalha contra Amaleque. Um padrão sobrenatural emerge. Moisés sobe a um monte com a vara de Deus em suas mãos. Quando ele ergue seus braços, Israel prevalece na batalha. Mas quando ele cansa e seus braços abaixam, os inimigos ganham força. Vendo isso, Arão e Hur trazem uma pedra para Moisés se sentar e seguram seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol. E assim, o povo conquista uma vitória esmagadora, aprendendo que sua força vem de Deus. Mas a natureza humana é teimosa. Em mais um momento de murmuração e queixa contra Deus e Moisés, reclamando da falta de pão e água, Deus envia serpentes venenosas que se espalham pelo acampamento. Muitas pessoas são picadas e morrem. O sofrimento leva o povo ao arrependimento. Eles clamam a Moisés, que intercede por eles. E Deus, em sua misericórdia, provê uma solução inusitada. Ele ordena: faça uma serpente de bronze e coloque-a em um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela, viverá. E assim aconteceu. Um simples ato de fé, de olhar para o símbolo que Deus proveu, trazia cura e vida. A fé, mais uma vez, salva o povo da morte. Depois de décadas de deserto, depois de lutas, quedas, milagres e recomeços, a terra prometida finalmente aparece no horizonte. Do outro lado do Rio Jordão,
eles podem ver as colinas verdes, os campos férteis e as cidades que um dia pareceram inalcançáveis. A espera de 40 anos acabou. A promessa está ali, diante de seus olhos, mas Moisés, o grande líder que os guiou por todo esse tempo, não irá entrar. A sua punição por ter desobedecido a Deus em Meribá é que ele apenas veria a terra de longe. Moisés sobe ao Monte Nebo, sozinho. Ali do alto, Deus mostra a ele toda a extensão da terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ele vê a herança de cada tribo, a terra que mana leite e mel. Moisés contempla a promessa cumprida para o seu povo, mas sua missão pessoal termina ali. O libertador do Egito, o legislador de Israel, o amigo de Deus, com quem falava face a face, encerra sua jornada épica. Com a morte de Moisés, a liderança passa para seu fiel servo, Josué, o guerreiro, que confiou em Deus desde o início, que esteve ao lado de Moisés em todos os momentos, agora recebe a imensa tarefa de conduzir o povo na fase final. A promessa continua viva. A história está prestes a entrar em uma nova era, a era da conquista. A jornada de Moisés no deserto termina, mas a história da promessa continua, com conquistas, batalhas e milagres ainda maiores. Agora, o povo está pronto. No próximo capítulo da nossa saga bíblica, Josué assume a frente e o povo finalmente atravessa o rio Jordão. Muralhas cairão, gigantes serão derrotados e a terra prometida será, enfim, tomada. Vem aí a nossa nova série Josué, as conquistas da terra prometida. Não perca! Se você gostou dessa jornada, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Obrigado por assistir.